você. Hoje é domingo, dia 5 de outubro, agora 9 horas e 34 minutos. A TV Capital cumprindo com seu papel, né? Sempre cumprindo com o nosso papel de levar até você informação e principalmente, né, a cobertura das eleições a partir da visão de Goiás pelo Brasil e não do Brasil por Goiás. Estaremos no ar até o final da apuração de todos os votos para conhecermos quem será o novo presidente ou se teremos segundo turno. Aqui em Goiás, tudo que está acontecendo, as informações começam a chegar, urnas já estão tendo problemas, muitas filas e a cidade literalmente cheia de entulhos. São aqueles candidatos que prometem, né, uma cidade limpa, um país limpo, eleições limpas, mas já começam dando um péssimo exemplo, que é justamente sujar a cidade. Passará por aqui Padre Jesus Flores, Luiz Antônio, nosso fundador e também presidente da SEC. Toda a equipe já está mobilizada. Teremos 4 estúdios onde você vai acompanhar plantão, você vai acompanhar o giro pela cidade e você também pode ser o nosso repórter, né? Mande para a gente vídeo, mande para a gente através do WhatsApp. Você tem o número, é 848204. Deixa eu já apresentar meu amigo aqui que começaremos essa cobertura com o amigo Paulo Rolim, jornalista. Amigo, muito bem-vindo e espero que você literalmente esteja com a sua sempre presente necessidade de perguntar, porque afinal de contas hoje é o grande dia. Obrigado pela presença, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, André Marques, obrigado aos amigos da TV Capital nas eleições 2014. Estamos aqui para mais uma vez fazermos a cobertura, comentários, perguntas e levarmos ao telespectador aquilo que ele espera, a informação correta e em tempo real. E isenta, o mais importante. Acima de tudo. Aqui o eleitor, ele tem prioridade. Agora sim, Paulo Rolim, Alex, fique à vontade, as informações, eu peço desculpa a você que está em casa, porque as informações elas chegam a todo tempo, né, e a gente vai sendo sempre abastecido pela nossa equipe de reportagem, pela nossa produção e também pelo pessoal que nos auxilia aqui dentro do estúdio, né, e também um agradecimento especial a toda a equipe que está trabalhando por trás das câmeras, né, afinal de contas é uma família levando para você uma eleição limpa e principalmente, né, o objetivo principal é a família. Passará por aqui, como eu disse, né, Padre Jesus Flores, vamos conversar também com pessoas que fizeram a campanha, presidentes de partidos também passarão por aqui, marqueteiros, aquelas pessoas que fizeram, né, principalmente pesquisas, talvez aí a maior polêmica. Chegamos hoje, nesse momento, com dúvidas sobre pesquisa, incerteza sobre quem estará no segundo turno, no primeiro momento com Dilma Rousseff. Aqui em Goiás também já se apresenta um segundo turno. Então vamos falar sobre tudo isso e eu vou ficar aqui na minha condição de respondedor e você, Paulo Rolim, pode quebrar essa formalidade toda, porque afinal de contas a simplicidade é o nosso grande segredo, é o nosso grande sucesso. E você que está em casa aí é o nosso terceiro comentarista e é o nosso terceiro repórter. O número do torpedo? 8204-0372. Ok, amigo. Então vamos lá. Só passando aqui rapidamente algumas informações, né, para que as pessoas saibam. A ficha limpa, ela ainda está valendo. Nós temos 794 candidatos em todo o Brasil que estão concorrendo e o TSE, a exemplo do ano passado, não vai divulgar o voto dessas pessoas que estão sob júdice. Você pode votar, as pessoas estão sob liminar, ou seja, há um processo que vai ser julgado, porém, o resultado, os votos dessas 794 pessoas que estão disputando esses cargos, na apuração, os votos não serão mostrados porque estão sob júdice, né? Ainda estão sob julgamento do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás e também do Tribunal Superior Eleitoral. A ficha limpa, ela está valendo sim, né? E um fato muito triste, amigo
Paulo, é lamentável, né? Mas nós esperávamos aí um Congresso atuante e, pasmem, né? Só 5%, pode cortar aqui para minha câmera, né? Só 5% dos deputados tiveram projetos aprovados. Tivemos menos de 50 sessões durante todo o ano e um dos projetos que foram aprovados, né, foi justamente o presidente da Câmara, né, o deputado Henrique Alves, do PMDB. O projeto dele é aquele que sempre acontece, como aconteceu no ano retrasado, né? Só em Manaus, 6 projetos para mudar o nome do aeroporto. E o projeto apresentado aí pelo deputado Henrique Alves, ele batizou o aeroporto lá do Rio Grande do Sul do Norte com o nome do pai dele. Então, ou seja, é um congresso corporativista que se perpetua, quer se perpetuar, e o projeto apresentado pelo deputado, até então, né, presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB, o projeto dele foi mudar o nome do aeroporto, fazendo uma homenagem ao próprio pai. É legal, mas é imoral. Lembrando, André Marques, que o deputado Henrique Alves, ele já exerce a legislatura na Câmara Federal por 11 mandatos. Ele é um decano do Congresso Nacional. É algo comum. Sim, nós temos deputados lá que, se o tal do uso capião funcionasse, já teriam ali uma área para eles eterna. Renan Calheiros, por exemplo, eu acho que deve morar lá no Congresso Nacional e outras pessoas assim. E a grande expectativa do eleitor, das pessoas com as quais a gente convive no dia a dia e que frequentemente fazem essa pergunta, vai haver renovação no Congresso Nacional? Vai haver renovação nas Assembleias Legislativas? O que esperar dessa eleição com relação à renovação? A grande questão é que existe um fator determinante nesse processo, né? Até então, antes da entrada de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, pouco ou quase nada o Supremo Tribunal Federal fazia, tanto é que há muito tempo nós não, há muito tempo não, né? Poucas vezes nós vimos no Brasil o Supremo Tribunal Federal julgar alguma ação dada a extensa pauta e também, né, as questões políticas. E o Supremo Tribunal Federal, através de Joaquim Barbosa, começou um processo, né? Afinal de contas, começou a julgar políticos. E aí, essa renovação, ela se dá por alguns fatores. Por exemplo, aquele político que está na lista do STF para ser julgado e corre grande risco, dependendo, né? Agora temos Lewandowski, né? Não temos mais Joaquim Barbosa. Lewandowski é um ministro que tem um espírito mais conciliador, né? Uma pessoa assim muito mais calma, mais tranquila, e os deputados que estão aí na fila para perder os seus mandatos ou até mesmo, né, irem para a cadeia, estão optando por não disputar as eleições. Não disputando as eleições, eles eles perdem o foro privilegiado, que é a condição de ser condenado, julgado pelo STF, eles desistem da eleição, se tornam um cidadão comum. E o STF ele é obrigado a remeter todo esse processo para a justiça comum, porque a pessoa, quando ela deixa o cargo, ela perde o foro privilegiado. Então, essa é uma das manobras que os nossos deputados estão usando. E o outro fator também é a falta de dinheiro. Afinal de contas, estamos vivendo uma das eleições mais pobres no Brasil no que se refere em todos os aspectos, principalmente em função da justiça eleitoral estar mais rigorosa sobre as doações e também sobre a forma de como esse dinheiro vai ser justificado. São esses dois fatores, né, que aqui em Goiás, por exemplo, nós vamos ter aí uma mudança no Congresso Nacional, temos 17 deputados, porém, no mínimo 8 ou 9 já desistiram das suas candidaturas, sejam pelos motivos quais são, entre eles até questões de saúde, falta de dinheiro e também o risco, né, e a possibilidade de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E é exemplo do que aconteceu da
ação 470, né, mais conhecido como o mensalão, as pessoas temem, porque o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Depois do Supremo Tribunal Federal, não há onde recorrer. Então, é uma condenação definitiva. Já na primeira instância, né, nós temos o juizado aqui da primeira fase, que a pessoa pode recorrer para a segunda, depois pode recorrer para o STJ e depois pode recorrer para o STF. Considerando digamos assim, a celeridade, né, da nossa justiça e até mesmo os gargalos que nós temos, é bem provável que essa pessoa ela receba algum tipo de notificação quando ela celebrar ali o aniversário do 1000º ano da sua morte. O impacto junto à população, junto ao eleitorado por exemplo, da ação penal 470, conhecido como mensalão, como você bem citou, isso vai refletir a mudança de atitude do eleitorado, ou simplesmente o eleitor pode entender que foram casos isolados, onde não foi aquele político, esse ou aquele, e nós vamos continuar votando mesmo naquele partido, porque nós temos lealdade, fidelidade, ou uma certa simpatia. Afinidade. Exatamente. Isso pode influir na decisão do eleitor, que hoje está cada dia mais antenado. Prova disso são as redes sociais, a popularização da informação, a televisão cada dia mais próxima das pessoas. O julgamento, especificamente da ação penal 470 e outros que vêm por aí, uma atuação firme do Poder Judiciário no sentido de cumprir efetivamente a lei. Isso pode trazer mudanças no pensamento do eleitorado, ou ele vai principalmente pensar que foi um caso isolado em relação a determinados políticos e vai continuar votando como votou antes? A questão ela é muito fácil de ser explicada, né? Nós vivemos o apogeu da ação 470, né? Digamos aí o mensalão, nas eleições de 2010, aonde foram colocados ali vários políticos denunciados. E o eleitor ele está muito mais preocupado com o seu estômago, está muito mais preocupado com o seu bolso e não influenciou na eleição passada, muito pelo contrário, né? Elegeu-se Dilma Rousseff em meio aí a essa crise toda de corrupção, o Supremo Tribunal Federal todos os dias falando, ou seja, o eleitor ele está apático, o eleitor ele está alheio e alienado a essas questões políticas, até mesmo porque nada foi mostrado de diferente, nada foi mostrado, muito pelo contrário, promessas vazias, discursos vazios, embates e principalmente de respeito ao eleitor. A ação penal 470, que não influenciou nas eleições de 2010, também não vai influenciar. Agora nós estamos vivendo num momento onde há uma crise financeira e aí sim o eleitor ele tem a sua vida, ele tem os seus projetos e a partir do momento em que falta dinheiro no mercado, o desemprego e principalmente a incerteza, afinal de contas, já foi anunciado aí um monte de aumentos, uma série de coisas. Então o eleitor ele já tem aquela visão de que o nosso Congresso Nacional é corporativista e que grande parte, né, desses candidatos que aí se apresentam não são aquelas pessoas que se aparecem na televisão, e o eleitor já está cansado. Afinal de contas, a cada eleição a gente vive uma nova situação. E a demonstração maior de que as coisas estão acontecendo é a incerteza. Chegamos hoje, no dia da eleição, com determinados, principalmente na cidade, no estado de São Paulo, né? Vivemos ali uma situação muito complicada, onde havia ali diziam que iriam investir muito lá na candidatura de Padilha e absolutamente nada aconteceu. Então o eleitor ele vai cumprir o seu papel, ele vai votar, mas muito mais indignado com a falta de dinheiro, com a falta de recursos, até mesmo porque, deixemos de ser hipócrita, né? Durante toda a campanha, muitas pessoas ganharam gasolina, ganharam uma série de coisas, então é utopia pensar que
a ação 470, a ação penal, ela vai influenciar, até mesmo porque as pessoas já foram julgadas, condenadas e estão presas. Nós estamos vivendo um momento agora no Brasil da incerteza da economia, e isso aí sim vai fazer com que o eleitor pense, né? Afinal de contas, eu sempre digo, né, e é uma máxima, a gente se revolta ou se indigna quando o bolso está vazio ou quando o estômago também está vazio. Paulo Rolim. Em relação a essa crise, essa situação econômica que o país atravessa, que realmente pode se complicar ainda mais, as últimas pesquisas trouxeram números onde a candidata Dilma Rousseff mantém a dianteira, está no segundo turno, e também aqui em Goiás o governador Marconi Perillo também é arriscado afirmar, porque as pesquisas oscilam muito, e aquela pesquisa real é quando se abre as urnas. Então, assim, existe uma probabilidade, porém nada está descartado, até mesmo porque as últimas pesquisas, inclusive divulgada ontem, né, pelo Ibope, também pelo Datafolha, mostra que Dilma Rousseff tem 46% da intenção de votos, Aécio, né, tem 27%, depois vamos falar sobre esse fenômeno Aécio, né, afinal de contas, se não chegasse ao segundo turno, Aécio seria descartado do PSDB, seria abandonado do PSDB, porque o PSDB jamais aceitaria ficar fora, até mesmo porque ele é o principal, e falava-se de uma polarização entre Aécio e Dilma. Veio o fator Marina, a incerteza toma conta, porque a diferença entre Aécio e Marina é uma diferença que está dentro do limite do empate técnico, ou seja, Marina tem 24, considerando que 3 para mais, 3 para menos, ela pode ter 27, né? E Aécio tem 27. Considerando essa margem de erro, ele pode ir a 30, mas também ele pode ir a 24, que é o mesmo número de Marina. Então, essas pesquisas, elas mostram que há uma indefinição imensa no Brasil, e nós só saberemos quem estará no segundo turno quando as urnas forem abertas e os votos computados. Então, é uma questão que nós estamos vivendo, uma situação insólita, né? Até hoje, na história do Brasil, nós nunca tivemos essa situação. Muito pelo contrário, todas as eleições nós já sabíamos da polarização. Essa polarização acontecia aqui em Goiás, em algumas regiões do Brasil, e também para a eleição presidencial. Hoje nós temos um decifre-me, né? Uma incógnita. Quem irá para o segundo turno? Sabemos que haverá segundo turno nas eleições presidenciais. Agora, quem estará lá? Este é o grande dilema, né? E, amigo Paulo, me permita rapidamente, para você que está em casa, a equipe da TV Capital, ela está toda aqui concentrada, repórteres nas ruas, daqui a pouco imagens, daqui a pouco informação, e nós temos aqui um giro, né, de meia em meia hora, faremos um giro pelo Brasil para que você saiba o que está acontecendo no Brasil. Temos também o plantão da nossa redação, mas agora nós vamos até o Estúdio 2, aonde a gente vai acompanhar o giro da notícia, o que está acontecendo pelo Brasil, com a apresentadora Nayara Biandelli. Nayara Biandelli, bom dia, seja muito bem-vinda, muito trabalho para a gente, e daqui a pouco a gente começa o giro pelo Brasil, mas já vamos começar já apresentando aí para você Nayara Biandelli. Nayara, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, André. Um posto de justificativa eleitoral foi instalado no aeroporto Santa Genoveva para que os eleitores em trânsito justifiquem sua ausência nas eleições. Segundo informações da Infraero, a movimentação no aeroporto ainda é baixa. TV Capital nas eleições 2014.
As manhãs tem mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Tem grelhados, tem sanduíches também. No Paracletos, tudo é uma delícia. Picanha, frango, filé, o sabor que a gente quer. No Paracletos eu vou com a família. Toda hora, todo dia. Paracletos é pura alegria. Experimente você também. Paracletos grelhados e sanduíches, esperando por você no Shopping Estação Goiânia. A vida é bela e pra ser bem vivida, você precisa de qualidade de vida. Cuidados essenciais que preciso, saúde e bem-estar para minha família. Eu já sei onde encontrar. Supermercado Nossa Senhora Aparecida. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Tem mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Tem grelhados, tem sanduíches também. No Paracletos, tudo é uma delícia. Picanha, frango, filé, o sabor que a gente quer. No Paracletos eu vou com a família. Toda hora, todo dia. Paracletos é pura alegria. Experimente você também. Paracletos grelhados e sanduíches, esperando por você no Shopping Estação Goiânia. A vida é bela e pra ser bem vivida, você precisa de qualidade de vida. Cuidados essenciais que preciso, saúde e bem-estar para minha família.
onde encontrar. Supermercado Nossa Senhora Aparecida. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Agora, 10 horas, de volta com a cobertura aqui pela TV Capital das eleições 2014, né? Falando sobre tudo que está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos à nossa redação, ao plantão. As informações estão chegando, urnas não estão funcionando. Tem também a denúncia de que pessoas estão votando sem a questão da biometria, que foi determinado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e também, né, os candidatos que deveriam dar o exemplo de eleições limpas estão emporcalhando as cidades. Então, logo a gente tenha condições de chamar o nosso repórter Tiago Mendes direto lá do nosso plantão, né? A gente já pode chamar, se pudermos chamar, o pessoal, por gentileza, me avise aqui. Mas, Paulo Rolim, falemos agora um pouco sobre essa questão, afinal de contas, você falou sobre a questão aí da renovação. Nós temos 81 senadores. É um momento, é o local onde todos os estados, porque para a eleição para deputado federal é considerado a quantidade de eleitores. Em Goiás nós temos 17, representamos pouco mais de 2% do eleitorado, ou talvez, né, do potencial de todo o Brasil. Então, nós temos uma bancada de 17 deputados, né? Minas tem a maior, São Paulo vem logo depois, e haverá uma renovação, 27 candidatos ao Senado. Lembrando que o mandato de senador, ele é de 8 anos, né? Nós temos Lucebânia, temos um outro senador que não recebeu nenhum voto e está aí ainda no Congresso Nacional, e uma vaga ela será aberta, né? Disputam aí Marina Santana, disputa Gilmar, né? O ex-secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha, também disputa aí Ronaldo Caiado, o Peludem, ou seja, a disputa maior ela vai se dar justamente sobre a vaga pelo Senado, porque afinal de contas, no Senado tudo se iguala, independentemente do tamanho do estado, 3 senadores representam. Então ali o Senado talvez seja o local mais importante para o governo ter a sua chamada sustentabilidade, ou então ter a sua governabilidade, já que existe uma equiparação nessa casa, e já no Congresso Nacional nós temos 513 deputados, e esses 513, né, não há uma divisão igualitária, pelo contrário, é de acordo com a total de habitantes por cada estado, né? Já estamos prontos, vamos ao plantão lá da redação com o repórter Tiago Mendes, que traz para a gente os últimos acontecimentos, né? A eleição, a partir das 8 horas da manhã, as urnas foram abertas, e a gente vai agora direto ao nosso plantão na redação para saber o que está acontecendo. É com você, Tiago, bom dia. Muito bom dia para você, André Marques, bom dia, Paulo Rolim, muito bom dia a todos. Bom, as ruas próximas aos colégios eleitorais aqui na capital amanheceram cheios de santinhos de candidatos. Isso acontece todos os anos e todas as eleições. A Comurg disponibilizou 800 funcionários a fim de manter a limpeza aqui na cidade. Segundo a Comurg, ainda hoje, Goiânia estará completamente limpa. Tiago Mendes, falando direto aqui do plantão, e a TV Capital nas eleições 2014.
Ok, tá aí, né? O pessoal da Comurg trabalhando para limpar a cidade quando se fala de eleições limpas. Mas vamos lá, amigo, continuemos aqui o nosso debate, afinal de contas, nossa conversa, daqui a pouco outras pessoas, né, estarão conosco aqui comentando, cientistas políticos, economistas, várias pessoas estarão aqui falando, e a partir das 5 horas da tarde, quando se encerrar o período das eleições, afinal de contas aqui em Goiás, né, considerando o fuso horário, alguns estados aí tem 1 hora a mais, 1 hora a menos, e aí a partir das 5 da tarde nós teremos aqui, podemos, né, falar, porque nesse momento qualquer comentário que a gente fala pode influenciar no seu voto, e a Justiça Eleitoral ela proíbe, tá? A gente também não tem essa intenção de influenciar no seu voto, mas sim comentar os fatos para que você possa ter aí a sua convicção do seu voto, que é o mais importante. Vamos lá, amigo. A Justiça Eleitoral trouxe, já é a segunda eleição onde nós temos a biometria, né? Isso traz possibilidades de uma eleição mais correta, mais justa, menos suscetível a qualquer possibilidade de fraude. Isso tem sido um avanço muito grande com relação à atuação da Justiça Eleitoral. Isso otimiza e traz mais rapidez ainda, tanto a votação quanto a apuração. Isso, quanto ao resultado das eleições. Porém, nós temos notícias que está tendo problema com algumas urnas. Só uma pergunta, só uma colocação, né? Lembrando para você que fez essa questão do recadastramento biométrico, se você vai votar, não leve só o seu título, leve um documento com uma foto. Mesmo sendo no sistema biométrico, mesmo tendo esse avanço, há necessidade de que você leve um documento de identificação para que o mesário ele reconheça você, né? Aí nós temos um paradoxo, né? Se fizemos essa questão do biométrico, para que precisamos levar foto para dizer que nós somos nós? Se ali colocando o dedo nós temos todas as informações sobre nós, mas a justiça, né, apesar de ser extremamente célere, ela ainda leva algumas coisas do passado para o futuro. Mas sobre essa questão que você está falando, particularmente eu não acredito que a gente vai ter aí uma novidade, muito pelo contrário, teremos problemas, porque quando começamos no Brasil essa questão da urna eletrônica, várias urnas em todo o Brasil apresentaram problemas, apesar do TRE e do TSE ter feito testes. Porém, esses testes, né, não são com todas as urnas, são selecionadas algumas para esses testes. E a questão da biometria, ela acaba até atrapalhando as pessoas que já estavam acostumadas ao voto normal e agora vão ter que enfrentar essa questão da biometria, e é proibida a entrada de qualquer pessoa que acompanhe o eleitor. Se a pessoa tiver alguma dica sobre a questão da identificação, tiver alguma dúvida sobre a questão da identificação da biometria, ela deve se reportar ao presidente da sessão, a pessoas que estão habilitadas para resolver o problema. Veio para, claro que tudo que vem, né, vem para dar celeridade, agilidade, mais confiança, porém é um sistema que está sendo colocado em teste pela primeira vez, e é claro que tudo que é colocado em teste apresenta erros, e a gente já tem informação em que muitas urnas no Brasil inteiro, elas não estão funcionando justamente pela dificuldade da leitura seja do polegar, do dedo que a pessoa fez o seu cadastro. Então, muitas pessoas estão votando com o título, e aí a importância de você levar um documento com uma identificação, com uma foto. Afinal de contas, mesmo com a biometria, há necessidade de você levar o seu título e um documento também de comprovação. Agora, vamos esperar, né, o transcorrer ou decorrer do dia para saber, né, se realmente funciona ou não funciona. Os primeiros números já deixam aí um grau de insatisfação e também deixa aí uma dúvida, né, sobre o funcionamento, já que várias pessoas estão denunciando que o sistema biométrico em muitas sessões não está funcionando, e isso tem causado filas. Daqui a pouco a gente tem vídeos aqui mostrando a quantidade de filas,
E também tem um vídeo aqui onde a gente mostra, se estiver pronto esse vídeo, né? A gente poderia colocar já no ar, lembrando que você é o nosso repórter, pode mandar as suas imagens, e foi mandado para nós agora há pouco de um eleitor com exclusividade, aonde ele foi votar e mostrou uma cidade emporcalhada, uma vergonha, uma cidade suja, cheia de chamados santinhos, quando na realidade é uma afronta, né, à santidade, muito pelo contrário, é um panfleto, né, não é santinho, é um panfleto. Paulo Rolim. Lembrando que é crime eleitoral jogar esse lixo, em tese, na rua durante esses dias onde ocorrem as eleições. Porém, existe uma série de crimes que a Justiça Eleitoral ela coíbe, porém ela não tem mecanismo para fiscalizar. Algo que não dá para a gente entender são essas carreatas, né? Existe uma lei de trânsito que proíbe que pessoas elas se desloquem dentro de carrocerias, de caminhonetes, carros, nesse sentido. E nós acompanhamos agora todos os candidatos em cima das carrocerias, escoltados pelos agentes de trânsito e também pelos policiais militares. Então, o crime para o cidadão, no período eleitoral, não é crime para o político, muito pelo contrário, é a democracia. E então isso é um fator assim lamentável. E a questão de dizer o que é crime e o que não é, todos nós sabemos, principalmente os políticos deveriam saber, porque quando uma pessoa se candidata, ela tem que saber os seus limites. Só que não existe limite para obter o poder. Estamos com a cidade emporcalhada, há sim pessoas que estão trabalhando para influenciar o voto, as informações chegam a todo momento, e aí é um exemplo, é um péssimo exemplo, né, que os políticos que vão cuidar do nosso Estado, cuidar do nosso Brasil, já começam dando esse péssimo exemplo. E o grande problema da Justiça Eleitoral, não adianta achar esses panfletos pelas ruas, porque há necessidade do flagrante, e o flagrante quase nunca acontece, a menos que o cara seja muito bobo, porque afinal de contas, né, durante toda a madrugada, os cabos eleitorais, segundo informações, passaram aí pelas ruas, jogando esses panfletos que chamam de santinhos, emporcalhando a cidade, aproveitando a escuridão da noite e também, né, a falta de condições de fazer uma fiscalização. Porém, deveriam ter consciência de que se nós queremos eleições limpas, se queremos um país limpo, comece a dar o exemplo, né? Não há necessidade de emporcalhar a cidade. E pior ainda é o eleitor, que pega esse lixo no chão e vota nesse candidato. Então o eleitor, ele passe por cima e não pegue. Existe uma cola, existe aí várias possibilidades de você definir o seu voto sem pegar essas coisas que estão no chão. Quando você pega um lixo desse numa pessoa que cometeu um crime, você também faz parte desse crime e depois não adianta chamá-lo de corrupto, porque quem colabora para o crime também é criminoso, Paulo. Em relação à eleição para a presidência da República, nós tivemos alguns momentos ímpares nessa campanha. Primeiramente foi a candidata Marina Silva, que não era candidata, ela era candidata a vice na chapa do Eduardo Campos, e quando ocorreu a tragédia, ela se lançou candidata e imediatamente ela chegou nas pesquisas, segundo as pesquisas, muito próxima da candidata Dilma Rousseff. Com o decorrer do tempo, ela diminuiu seus números nas pesquisas e o candidato Aécio hoje está empatado com ela. Isso foi reflexo ela não conseguiu convencer o eleitor que ela realmente seria aquela candidata capaz de mudanças, ou simplesmente o eleitor não assimilou bem a sua mensagem em relação à campanha? O fator Marina nós já explicamos aqui, né? Todos nós nos comovemos diante daquela tragédia que aconteceu com Eduardo Campos, e até os adversários de Eduardo Campos colaboraram muito, porque quando começou o programa eleitoral, todos os candidatos a presidentes fizeram aí homenagens a Eduardo Campos, valorizaram Eduardo Campos, e isso aí acaba comovendo o eleitor, e toda essa comoção
ela foi levada para Marina, né? E também Marina, ela já, segundo ela, já tinha 20 milhões de votos da última eleição. Porém, a gente sempre analisa aqui a questão de pesquisas e também o comportamento do quadro eleitoral. Existe um momento certo para você crescer e para você atingir o máximo. Marina Silva, ela atingiu o topo muito cedo. E aí houve também, né, por parte da própria equipe de Marina, afinal de contas, Marina não é do PSB, Marina, ela é da rede, muitos problemas internos, porque Eduardo Campos havia com o seu jeitinho, né, já que ele é filho, né, já é descendente da classe política, então ele tinha aquela arte de compor. E infelizmente com a morte de Eduardo Campos, sobrou para Marina essa função. Porém, Marina já havia anunciado que em alguns estados já tinha candidato, já tinha a sua posição, e a incerteza passou a tomar conta sobre essa questão aí do apoio à Marina. Lembrando um fato, né, que Marina Silva, ela deixou para a última hora para registrar o partido dela, que era a Rede, e foi indeferido, porque para que você crie um partido, existe uma quantidade de votos, né, ou de assinaturas. E aí foram verificar e disseram que ela não atingiu. Então foi negado a Marina o direito de ter a Rede. Marina, então, né, para surpresa de todos, que havia dito que o PPS tinha lhe ofertado a cabeça de chapa, e ela disse que não queria partido de aluguel, né, se desfez do PPS, e para surpresa de muita gente, a Marina disse que não tinha plano B. Se a Rede não fosse aprovada, ela não seria candidata. E saindo de lá, ela foi direto para Eduardo Campos conversar. E aí depois descobriu-se que já havia um entendimento, né? O plano B de Marina seria esse. Se não houvesse a aprovação da Rede, Marina Silva, ela já estava fechada com Eduardo Campos. E as coisas estavam quase que bem desenhadas. Afinal de contas, Eduardo Campos e Marina já tinham aí as suas posições, as suas colocações, apesar das intrigas. E com a morte de Eduardo Campos, Marina Silva, ela foi eleita como cabeça de chapa e foi chamado como vice, né, o presidente do PSB. E aí começou o declive, né, de Marina Silva. O próprio presidente do PSB, ele disse que não se governa o Brasil sem o apoio do PMDB, algo que Marina já havia negado também. O próprio PSB já tinha os seus acordos com alguns partidos e alguns candidatos, aonde Marina Silva já tinha o seu candidato, e o grande problema de Marina Silva foi ter lançado o seu plano de campanha, porque afinal de contas, todos os candidatos eles têm que mandarem para o TSE o seu projeto de governo, campanha. Porém, são genéricos, né? Não tratam de situações específicas. E Marina, a equipe de Marina incorreu nesse erro, determinando valores para isso, valores para aquilo, e ela começou a ser questionada. E, a exemplo de Ciro Gomes, a campanha que foi feita era para desestabilizar Marina. E Marina, dia após dia, né, como ela atingiu um teto máximo, ela passou a sofrer aí com a necessidade de explicar algumas coisas. Por exemplo, o programa de Marina Silva apresentado, ele previa essa questão da liberação do aborto, a união, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e quando ela se transformou candidata, percebeu que esses assuntos, né, ainda não temos opinião formada sobre isso, é muito complexo, há o preconceito, há o conceito, e foram retirados, né, algumas coisas do plano de governo de Marina. E o plano de governo de Marina, como a exemplo de todos, falavam de bilhões para um lado, bilhões para outros, e aí veio aquela questão da mentira, que é algo muito presente nas eleições, né? Marina Silva, ela disse que todo mundo se lembra a questão do pré-sal, foi votado no Congresso Nacional que 75% do
o que seria extraído do pré-sal iria para a educação, 25% iria para a saúde. Marina disse que ia mudar isso. Então ela já comprou uma briga com o Congresso Nacional e o próprio PSDB já impôs a Marina que ela não fizesse uma campanha para presidente, que ela pedisse voto para o número 50. O objetivo do PSB era ter quando você vota na legenda, o deputado, ele acaba sendo eleito de acordo com o interesse do partido. A previsão do PSB era de ser o terceiro maior partido do Brasil. E as coisas elas foram encaminhando para o lado errado. Marina chegou muito cedo ao topo, né, porque afinal de contas o crescimento dela foi um crescimento prematuro e você chega num nível e a partir desse nível a tendência de você crescer ela é muito menor. A gente pode explicar essa questão, por exemplo, da presidente Dilma. A presidente Dilma ela é conhecida por mais de 99% do eleitorado. Então, ou seja, as pessoas conhecem Dilma, sabem se votam ou não votam e sabem o que Dilma é. Eduardo Campos, até então, para a eleição, era uma pessoa que poderia crescer, apesar do baixo índice de intenção de votos, mas ele era desconhecido do eleitorado, então dava a ele uma condição de se fazer, né? Ou seja, se mostrar, se apresentar. Com a morte de Eduardo Campos, Marina assumiu essa função e Marina ela é conhecida por mais de 90% de todo o eleitorado brasileiro. Então, a possibilidade dela conquistar ou conseguir novos eleitores chegou no momento aonde não deveria chegar. Ela deveria estar na semana passada, o que está acontecendo com Aécio Neves, né? Muita gente já descartava Aécio Neves, muita gente dizia que o próprio PSDB já estava contabilizando aí uma derrota fora do segundo turno, porém Aécio Neves ele ainda era pouco conhecido pelo eleitor. E aí as coisas foram se desdobrando, Marina com muita dificuldade para se expor, durante os debates, né, se tornou uma pessoa assim um tanto quanto agressiva, em alguns momentos, né, ela se perdeu em respostas ou ela foi mostrado também que Marina Silva ela não era novidade na política. Mostrou-se que ela já foi aí membro, já foi ministra do PT, foi para o Partido Verde, ou seja, então aquele momento de comoção passou e aí veio a razão. A razão fez com que o eleitor passasse a buscar informação e não notícia. Talvez seja um desses os motivos para que Marina Silva tenha chegado muito cedo e agora a tendência natural, como aconteceu com Rosiane Sarney, como aconteceu com Ciro Gomes, né, quando o candidato chega num teto muito rápido, muito longe da eleição, a tendência natural é que ele comece a perder, afinal de contas, né, tem que se explicar. E aí a explicação induz a pessoa a refletir. Então, Marina não é novidade. Marina disputou a última eleição, ela era membro, foi ministra do PT, depois foi para o Partido Verde e as coisas foram acontecendo nesse sentido. E hoje, essa questão da eleição para quem vai disputar o segundo turno com Dilma é uma incógnita justamente pelo fato de que Marina ela cometeu alguns deslizes quando ela disse que ia fazer uma nova política. Todos nós sabemos que no Brasil é impossível no Congresso viciado você fazer uma nova política e até mesmo porque um presidente não se sustenta no apoio popular. E outra coisa também, quando Marina diz que ia governar com os bons. Agora, esses bons subjetivos, bons para o povo, bons para quem? E a grande questão é que um presidente ele precisa do apoio do Congresso. E esse apoio do Congresso é sempre aquele apoio do troca de favores, né? E o presidente às vezes fica refém dessas pessoas que estão lá no Congresso Nacional. Então, o efeito Marina veio, ainda está aí, não pode-se dizer que ela está descartada, não pode-se dizer que ela está no segundo turno, é questão de aguardar, porque as pesquisas mostram um empate técnico, né? E o fator
surpreendente é essa crescente aí de Aécio Neves, né? Que muita gente já dava Aécio Neves como fora da disputa. Mas a gente tem informações direto do plantão com o repórter Tiago Mendes. Tiago, é com você. Bom, André, em tempos de selfies, redes sociais, o eleitor tem de ficar atento às regras da Justiça Eleitoral para o uso de celulares, tablets e smartphones no dia do pleito. De acordo com o TSE, enquanto estiver votando, o eleitor deve deixar o aparelho em um móvel próximo ao local de votação. A legislação eleitoral está dizendo que não pode haver uso de nenhum tipo de aparelho nestas eleições. O portador desse tipo de aparelho celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou equipamentos de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto está proibido nessas eleições. Segundo o TSE, caso os mesários flagrem algum eleitor fotografando o voto, a orientação é que o episódio seja registrado em ata, identificando o eleitor. Caberá ao juiz eleitoral comunicar o fato ao Ministério Público Eleitoral para instauração de inquérito. A TV Capital nas eleições 2014. Ok, tá aí o repórter Tiago Mendes. Daqui a pouco a gente tem o giro da notícia por todo o Brasil com a Nayara Viandelli e também, né, começam a chegar aqui vários vídeos feitos por eleitores, aonde prova de que realmente o candidato, ele desrespeita totalmente a questão eleitoral. Amigo Paulo, a gente tem que fazer um intervalo comercial, ou se a última, assim, mais uma colocação, né, sobre o fato das eleições, falando um pouco de Goiás também, né, afinal de contas, nós vamos eleger aí um senador, e esse senador, dependendo da quantidade de votos, ele pode mudar completamente o cenário aqui em Goiás. Pesquisa divulgada, né, que muitas pessoas que acreditavam na eleição do governador Marconi Perillo no primeiro turno, as pesquisas mostram que teremos segundo turno, sim. E Ronaldo Caiado, né, dependendo da quantidade de votos, pode ser um fator extremamente decisivo ou influente. Todo mundo se lembra do caso de Demóstenes Torres, que na última eleição foi o principal cabo eleitoral de Marconi Perillo, inclusive teve uma votação para o Senado muito superior ao candidato ao governo do estado de Goiás. Então, a indecisão, ela toma conta dessas eleições e o eleitor está apático, está alheio e está literalmente, né, digamos assim, sem informações, sem saber o que é melhor, sem saber o que é pior, porque o Brasil passou aí por um momento de dificuldade. Temos aí um cenário muito triste. Daqui a pouco a gente recebe economistas para falar sobre o que vai acontecer em Goiás, o que vai acontecer no Brasil, porque não são boas as notícias para a economia brasileira. Então é uma eleição surpreendente. Nada está definido. Nada está definido. E o grande vencedor nessas eleições, a gente já, através das pesquisas, a gente já sabe que é o PMDB, que já tem a possibilidade de fazer a maior bancada no Senado, tem a possibilidade de fazer a maior bancada no Congresso e também, né, tem aí já garantido Renan Calheiros como presidente do Senado e Marco Maia será o presidente da Câmara dos Deputados. Então, muita indefinição nessas eleições que estão acontecendo hoje e o eleitor, ele está um tanto quanto, né, digamos aí, fora desse processo, está com muitas dúvidas, não sabe quem votar, como votar e principalmente alienado, porque a gente esperava que no horário eleitoral haveria sim propostas, projetos. Mais uma vez, né, aconteceu o que a gente já esperava. Começou uma campanha de propostas e terminamos com uma campanha eleitoral onde as vísceras dos candidatos
foram expostas, algo que não contribui em nada para a democracia brasileira. Paulo Rolim, a sua pergunta para a gente ir para o intervalo. Nós não tivemos, analisando as últimas pesquisas para a presidência da República e para governo, nós notamos um fator, que não houve transferência de votos. Por exemplo, o eleitor que no plano federal, no plano da presidência, vota em determinado candidato, aqui no estado ele não vota no mesmo candidato do partido dele. As pesquisas mostram isso muito claras. Isso demonstra que o eleitor, ele concorda com alguma coisa em nível para a presidência da República e discorda aqui no nível local. Não há uma terceira via, não há um fator novo. Há uma diferença muito grande entre o que acontece no estado e o que acontece no Brasil. É natural, isso é comum, né? É comum. Tanto é que nós temos aí o PT, ele passou por um processo de inflexão, de reflexão. Afinal de contas, nas eleições, quando o Lula foi reeleito, o PT teve uma derrota massacrante nos principais estados, lembrando que não conseguiu fazer Marta Suplicy em São Paulo como prefeita. Em alguns estados mesmo, até onde o presidente Lula ele tinha uma capacidade imensa de votos, e governos, né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós tínhamos aí uma campanha muito bem feita e planejada, onde o município, o estado e o governo federal tinham um candidato definido e todos eles trabalhavam contra a eleição de Marconi Perillo. Só que eleição nacional é uma coisa, eleição estadual é outra coisa e eleição municipal também é outra coisa. E isso chama-se democracia, porque para muitas pessoas acham que a democracia torna tudo igual. Não, a democracia ela dá a condição de você ser diferente. Você pode votar num presidente que você acha que ele tem condições de administrar o Brasil, você pode votar num governador, seja de qual partido for, achando que ele tem essa condição de fazer esse trabalho e também na mesma condição de prefeito, né? Então essa falta de entendimento, ela cria essa situação, ou seja, nós temos, pasme, né? Em alguns estados o PT apoiando o PSDB, temos em alguns estados o PSDB apoiando o PSB, então é muito assim, cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua realidade. Agora nós temos uma eleição nacional e a prioridade aqui em Goiás não é eleger governador, a prioridade é eleger presidente Dilma Rousseff. E aí a eleição para governador ficou relegado a segundo plano, né? Então a indefinição do PMDB, coisas que aconteceram que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Estão causando esses fatores. Agora o Brasil é imenso e nós temos aí governadores de vários partidos. A questão do partido, ela pouco conta, né? O que conta mais é a capacidade do gestor. Esse é o grande problema do Brasil. Nós estamos sem gestores e a falta de gestores cria essa situação. Tentaram colocar cláusula de barreira, verticalização de eleição e descobriram que isso não tem como acontecer, porque cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua realidade e o Brasil tem uma realidade só. Então é comum que nós tenhamos aí governadores de partidos, vários partidos, e tenhamos um presidente de um partido só. Porém, eleito presidente, ele não tem partido, né? Ele tem um país para cuidar, o governador tem um estado para cuidar, o prefeito tem uma cidade para cuidar. Aí é aquela história, vamos derrubar os palanques e vamos fazer uma política para o povo. Só que nem sempre isso acontece, amigo Paulo. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Aí nós vamos para o intervalo, na volta vamos falar um pouco sobre a questão aqui de Goiânia, temos vídeos que estão chegando, informações, a gente vai retornar, nós iremos retornar ao plantão com o Tiago, tivemos problemas no áudio, né? Já foi resolvido esses problemas e também tem o giro pelo Brasil, afinal de contas já votaram aí os principais candidatos ao estado de Goiás e também no Brasil já votaram e vamos ver como está o clima da eleição. Esperamos que seja um clima pacífico, mas diante da situação que o Brasil vive,
tudo pode acontecer. Então a gente faz um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que aqui você tem a melhor cobertura, TV Capital, nas eleições 2014.